ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Interrompemos a programação de Mentiras contra Caiado para trazer propostas para mudar Goiás. Valorização do servidor público. 17 policlínicas e uma força-tarefa para combater o crime organizado. E enquanto os outros candidatos estão preocupados em me atacar, eu sigo preocupado com você. Juntos, vamos reconstruir Goiás. A fila andou, é 25 Caiado, governador. Essa mudança agora. Tem PRT, PROS, PMN, PMT, PSD, CDC, PSL, Podemos, PTC, PRTB, PDT. Ciência para a redução das desigualdades. Este é o tema do 15º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o mais importante evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás. Serão 3 dias de conferências, simpósio, seminário, mesas redondas, exposição de trabalhos científicos, oficinas, minicursos, além de programação cultural. Conheça as produções científico-culturais da Universidade Federal de Goiás, 15º Compex, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos, Campus 2 da UFG. Sempre lutando por quem mais precisa. Kátia Governadora vai combater a violência contra a mulher. As mulheres serão minhas parceiras de primeira hora e nós vamos governar para emancipar as mulheres. Nós vamos fazer programa de renda mínima, linhas de crédito para as empreendedoras e vamos ter o programa Mulheres Vivas para combater a violência em Goiás. Kátia Governadora, 13. Ligação PT-PCdoB. Coligação Goiás avança mais um. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. A maioria da população brasileira está indignada com a situação da política atual. Mas é muito importante que não deixemos de acreditar que é possível mudar essa situação. Por isso eu quero pedir o seu voto para deputado federal, para que nós possamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em Goiânia, sempre combatendo a corrupção e sempre votando por mais justiça social. Quero pedir o seu voto, Elias Vaz, deputado federal, 4040. Vote nos candidatos do PT. Isabel Cristine 1307. Contra a intolerância religiosa e respeito à diversidade. A violência contra a mulher cresce rapidamente. É preciso mudar essa situação. O voto mulher faz a diferença na renovação que queremos. Juntas buscaremos a igualdade de direitos e a paz. Alana Albernaz 1324. Chega de dar seu voto para quem não tem compromisso com o povo trabalhador. Faça a mudança de verdade. Para deputado federal, vote Loyola 1344. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, está começando agora o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado e fico com você até às 6:30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. Você também pode baixar o aplicativo para celulares Minha UFG. De olho no voto. Acompanhe também pela internet, pelo site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo para celular Minha UFG. Sintonize. Por meio da série De Olho no Voto, o Jornal das 6 apresenta uma série de entrevistas com especialistas que discutem temas fundamentais para o Brasil e que são pauta da campanha eleitoral. Nós vamos agora falar sobre o tema Desenvolvimento Econômico com o professor da Unialfa, Aurélio Troncoso Chaves. Ele conversou comigo, Delfino Curado. Economia, tema espinhoso que está na boca de todo brasileiro. Como melhorar a economia, criar empregos, fazer a roda girar com mais rapidez? A cada ano, milhares de jovens chegam ao mercado de trabalho. Somam-se aos profissionais já empregados. E o Brasil parece não conseguir criar vagas suficientes para todos.
Não há uma solução mágica. Mas que medidas serão necessárias para dinamizar a economia brasileira e melhorar o ambiente de negócios? Convidamos o economista e professor da Unialfa, Aurélio Troncoso Chaves, para lançar luzes aí sobre os caminhos que o Brasil precisa trilhar se quiser diminuir os índices de desemprego e informalidade e fazer a economia tornar-se mais robusta. Olá, professor, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. É um prazer sempre falar com você. Prazer é nosso. Primeiramente, qual que é o papel constitucional do presidente na economia de um país? Ele consegue fazer alguma coisa sozinho? Não, com certeza não. O grande problema que nós temos no Brasil é que todo mundo que entra ou que quer entrar, que estão nas propagandas políticas principalmente, no horário obrigatório da área política, né, principalmente da TV, a gente vê um monte de propostas que são propostas que não têm muito sentido. São propostas que estão sendo jogadas no ar para enganar muitas vezes o próprio leitor. O grande problema que tem é que nada é feito sozinho. Se nós temos hoje no Brasil uma Constituição, e dentro dessa Constituição você tem 3 poderes, e os 3 poderes têm que trabalhar em harmonia, é o que precisa acontecer no Brasil. Porque no Brasil não se trabalha em harmonia. O executivo, o legislativo e o judiciário são totalmente desconexos. Então, o que acontece é que quem entra, o presidente da República, ele tem, a função dele é executar aquilo que muitas vezes está na Constituição e aquilo que o legislativo naturalmente estabelece. Né? São leis que são votadas, são propostas que são votadas. No Brasil hoje se governa muito mais com medida provisória que vem do executivo para o legislativo, do legislativo para o executivo. Então, quer dizer, o presidente tenta trabalhar sozinho. Né? Ele bota algumas medidas provisórias por 180 dias e tenta passar essas medidas provisórias como leis. Né? E que isso seja adequado e seja votado na Câmara. O grande problema do Brasil é esse, é que não existe uma união entre esses 3 poderes, né? Eles estão totalmente desconexos. Agora, fazer com que o Brasil cresça, que ele possa ser um país onde você tenha um maior número de empregos ou faz uma geração de empregos, que a gente tem que entender que quem gera emprego são as empresas, não é o governo. O governo tem a parte dele, que é o setor público, são o funcionalismo público, mas ele não é o maior empregador, não deveria ser o maior empregador em relação aos empregos do país. Né? Ele emprega muita gente, mas não deveria ser o maior empregador. Agora, quem emprega mesmo são as empresas, são elas que fazem o PIB do país, são elas que fazem o Brasil crescer. O que é necessário é que essas empresas voltem a investir no país, que haja uma segurança jurídica em cima daquilo que é colocado principalmente pelo governo. Né? Quando a gente fala de segurança jurídica, a gente está dizendo o seguinte, que você muitas vezes faz investimento num país e muda-se as regras no meio do caminho. Né? Então as empresas, principalmente as multinacionais que vêm para o Brasil, têm com muito receio, porque quando chega aqui, tem alguns incentivos, elas começam a trabalhar, geram emprego e renda, e de repente no meio do caminho aparece um monte de impostos, aparece um monte de coisas diferentes do que aquilo que foi contratado ou que foi discutido com o próprio governo, né? Na atração de investimento dessas novas empresas. Então, o grande problema que tem é que o Brasil precisa criar um processo de confiança, principalmente para as empresas de fora, para que elas possam vir para o Brasil, possam gerar emprego, possam fazer investimentos diretos aqui dentro e o Brasil voltar a crescer. Enquanto não tiver essa segurança, as empresas não vão investir. Só vão investir na hora que entender que o governo realmente quer ajudar, quer fazer com que o país cresça e que haja um crescimento. Muitas vezes alguns presidenciáveis falam, não, nós vamos abrir frentes de trabalho, vamos abrir rodovias e ferrovias no Nordeste. Gente, a produção está no Centro-Oeste e no Sul do país. Então, se abrir ferrovias e abrir coisa no Nordeste, eu não sei para transportar o quê, né? Naturalmente, o escoamento da produção, principalmente da área de agricultura e pecuária, está no Centro-Oeste e no Sul e Sudeste, né?
são os maiores produtores. Esses sim precisariam receber novos incentivos, né, para poder escoar suas produções. Então, eu acho que o Brasil ele tem que melhorar muito, principalmente na área de segurança. Quando eu falo segurança, sim, é que os empresários têm que sentir que aquilo que está sendo colocado, as propostas que estão sendo feitas pelo governo para que eles possam investir no país e gerar emprego e gerar renda, são realmente aceitáveis e que eles possam confiar naquilo que o governo está falando. Então não adianta o presidenciável falar que ele vai fazer, ele vai mandar prender e mandar soltar, que isso aí não vai acontecer. O que vai acontecer é que tem que ter um Congresso Nacional bem participativo, que as leis sejam feitas, que as reformas, principalmente as reformas de tudo aquilo que está ultrapassado no país, possa melhorar. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a reforma previdenciária, ela é importante, é extremamente importante. Né? Eu acho que a Previdência Social ela vai chegar num ponto que ela vai ter um colapso. Né? Mas, se você pegar todo aquele... começar a observar e fizer uma revisão, buscando aquelas pessoas que já não recebem mais, pessoas que já morreram, procurar ver as pensões que já não existem mais, os 25% que o governo retira da Previdência, deixar isso na Previdência de novo. Talvez o problema não seja tão grande quanto aparenta ser, né? Então deveria ter um processo de melhorar a Previdência, mas ao mesmo tempo fazer uma reforma e fazer uma fiscalização para ver que o buraco não é tão grande quanto imagina. Isso na área previdenciária, na área tributária. O Brasil paga os maiores impostos do mundo e não tem retorno para ninguém. Então mexer na área tributária, procurar melhorar essa área tributária, onde você desonera as empresas e as famílias, né? Porque as famílias vão ter que comprar, são elas que compram os produtos que as empresas estão produzindo. Então, quer dizer, tem que ter um modelo de crescimento e desenvolvimento social, onde as famílias possam melhorar a sua qualidade de vida e as empresas possam também produzir e investir no país como um todo para gerar emprego e renda. E o Congresso Nacional, qual que é o papel de deputados e senadores na dinamização da economia? Pois é, esse que eu falo quando tem que ter uma harmonia, que o Congresso Nacional, as leis que têm que ser votadas, tudo aquilo que tem que ser criado, os projetos que têm que ser criados, tem que sair do Congresso Nacional. Lá, o deputado, ele entra quando ele é eleito, a grande maioria não sabe nem o que vai fazer lá. Né? Ele acha que ele vai mandar fazer. Ele nunca vai mandar fazer, ele vai legislar. Né? A legislação, o que ele vai legislar? Ele vai fiscalizar as contas do governo e, ao mesmo tempo, criar projetos, principalmente projetos de lei, criar projetos que possam melhorar a vida do cidadão, que possa desonerar as famílias, que possa melhorar principalmente os impostos do país. Por exemplo, essas reformas que eu falo, tributária, reforma política, reforma principalmente da Previdência Social, a reforma trabalhista, isso tem que sair de dentro do Congresso, é ele que faz a proposta, é ele que cria os projetos para que possa melhorar essa qualidade, principalmente dessas reformas, para que o Brasil possa andar, né, e que ele possa melhorar. Por exemplo, o Brasil hoje é um país que é um dos mais endividados que tem hoje na América Latina. Né? Nós hoje gastamos praticamente mais de 54% de tudo que se arrecada no país para poder pagar juros da dívida. Isso está girando em torno de 470 bilhões por ano. Então, é preocupante. Um país que tem uma dívida muito grande. É um país que não tem mais dinheiro para investir. Não tem investimento, principalmente na área de infraestrutura. As indústrias estão começando a ficar sucateadas. Não existe hoje uma tecnologia, as empresas não têm uma tecnologia nova, né? Estão com tecnologias antigas. Não existe investimento nessas empresas. A geração de emprego muito pequena. Então, quer dizer, o Congresso Nacional tem que começar a dar abertura. É ele que tem que começar a melhorar isso para o país. É ele que tem que votar leis, principalmente na área tributária, fazer essa reforma, né? Desonerar as empresas um pouco, desonerar as famílias através do imposto de renda, principalmente,
parar de ter esse mundo de contribuição, porque os governos, ao invés de criar ou aumentar impostos, eles criam uma contribuição, né? E contribuição não é imposto, para eles não é imposto, para mim é mais que imposto, né? Então fala, não, isso é uma contribuição, se ela fosse uma contribuição onde as pessoas pudessem escolher de contribuir ou não, seria contribuição, mas quando você é obrigado a contribuir, é imposto para mim. Por isso aí, COFINS é um imposto, então não adianta, né? Não é contribuição. Eu acho que o Brasil tem que tirar um pouco de vergonha quem entrar lá, principalmente os próximos governantes, e entender direitinho o que é um país, o que são as leis, pegar a Constituição e conhecer o que foi escrito dentro dela. E com detalhe, essa Constituição nossa também está totalmente ultrapassada. Ela tem mais risco dentro dela do que os próprios artigos originais. Já foram quase todos alterados. Então, acho que tem que criar uma nova Constituição, que não seja uma Constituição neoliberal que era na época. O Brasil ele é muito mais de esquerda do que de direita, nem de centro. Quer dizer, ele foi criado uma Constituição muito mais voltada para a esquerda, né? E quando todo mundo fala assim, a esquerda é povo. Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Esquerda é povo e direita é governo, é militar, não. Quando a gente fala que a direita, quando a gente fala direita, tem que você ter um processo liberal, muito mais liberal. O que é liberal? É você ter dizer o seguinte, olha, existe concorrência de mercado, né? Existe um livre mercado, existe uma livre concorrência. É isso que a gente está querendo dizer. O Brasil nunca teve livre mercado, livre concorrência. O governo sempre influenciou e meteu a mão no meio do caminho e nunca deixou as coisas andarem. Acho que o governo tem que ficar na parte dele, que seria aquela parte de fiscalização, né? Proibir coisas que são abusivas no país. Só isso. E cuidar daquilo que é dele, que seria segurança, educação, saúde, que seria a parte principal. E moradia também eu posso acrescentar. Essa é o que o Brasil deveria mexer, os governantes. Mas não, quer mexer com tudo, com empresas estatais que geram um processo de corrupção muito grande. Eu acho que teria que privatizar grande parte dessas empresas, não digo todas, mas grande parte poderia estar liberada na mão da iniciativa privada, que administra muito melhor do que os governos essas empresas. Eu acho que melhoraria muito a vida do brasileiro. Professor, há uns anos atrás, em 2010 mais ou menos, dizia-se que o Brasil teria um apagão de mão de obra. Faltava especialização, instrução para a maioria dos brasileiros, o que ainda falta, né, na verdade. Mas naquela época, em alguns casos, sobravam vagas ociosas por falta de qualificação. Hoje, em 2018, temos o inverso. Faltam vagas e sobram trabalhadores sem colocação. Como resolver essa equação? O problema é que as indústrias, as empresas estão fechando, né? Não adianta você ter uma mão de obra especializada se você não tem uma empresa que vai te contratar. Antigamente você formava no segundo grau, se era um curso técnico, você tinha garantia de emprego. Hoje você você tem uma graduação e se não tiver uma especialização, talvez você não encontre emprego. Agora, nem com a especialização que você está encontrando emprego. Então, o problema é que as empresas, o volume que nós temos hoje de contratantes é bem menor do que as pessoas estão procurando emprego. Quer dizer, existe uma demanda maior por emprego do que uma oferta. Então, o que está acontecendo é que o nível salarial caiu bastante, tem muita gente procurando emprego e pouco emprego sendo oferecido. Aí o empresário ele acaba contratando com valor mais baixo. Essa é uma ideia para mim é uma ideia errônea, né? Que vai chegar num ponto que o salário que você recebe, que as pessoas recebem, não vai dar para sustentar a sua família e, naturalmente, nem você tendo um curso superior com especialização vai adiantar. Então, o que acontece no Brasil é que algumas áreas que ainda estão contratando, que são áreas de tecnologia, você ainda não tem mão de obra especializada para essas áreas. Ok, nós conversamos com o professor da Unialfa, economista Aurélio Troncoso Chaves. Professor, muito obrigado por falar com o ouvinte da Rádio Universitária nesse especial das eleições e até a próxima. Esperamos que quem entrar tenha um pouquinho de raciocínio e pena do Brasil, porque nós estamos precisando urgentemente de um monte de reforma. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Universitária. E na segunda-feira, a Rádio Universitária vai continuar falando sobre desenvolvimento econômico dentro da série De Olho no Voto. Não perca!
semanas após ser vítima de um atentado a facadas durante um ato de campanha em Juiz de Fora, o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, continua crescendo nas pesquisas para a corrida presidencial. Há 16 dias do primeiro turno, o candidato chegou a 28% das intenções de voto no cenário estimulado. A pesquisa XP e PESP mostra ainda que Haddad saltou 6 pontos e deixou Ciro para trás. No entanto, a rejeição do petista chega a 60%. Convidamos o comentarista de política da Rádio Universitária, Hugo Tomazetti, para comentar a repercussão desta pesquisa no exterior. Boa noite, professor. Obrigado por falar conosco. Boa noite, Delfino. Boa noite aos ouvintes do Jornal das 6. Com apenas 10 dias aí como candidato à presidência, o petista Fernando Haddad chega a 16% das intenções de votos. Ele se consolida no segundo lugar nas pesquisas, professor? Bom, Delfino, acaba se consolidando sim, levando em consideração que toda a movimentação que foi feita pelo PT. Né? A gente tem a figura de Fernando Haddad, Ciro Gomes, ocupando aí, batalhando pelo segundo posto na corrida eleitoral brasileira e, de fato, né, mesmo com a tardia decisão do PT de trocar o candidato, de fato, Fernando Haddad se consolida no segundo posto da corrida presidencial brasileira. Mas o petista tem 60% de rejeição. É um número alto. Como o senhor vê? Bom, Delfino, esse número é alto. Essa rejeição vem por parte do desconhecimento dos eleitores acerca de Fernando Haddad e da transferência da rejeição, tanto ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, quanto da rejeição ao ex-candidato, ao ex-presidente também, Luiz Inácio Lula da Silva, que é transferida para Fernando Haddad. De fato, essa é uma rejeição muito alta para esse cenário de campanha. A gente está falando aqui de poucos dias para o primeiro turno no Brasil. De fato, é um cenário muito preocupante. O PT vai ter que trabalhar em cima disso aí para diminuir essa rejeição nos próximos dias. De fato, se a gente parar para pensar, por um lado, a decisão do PT de atrasar a troca do candidato também tem como reflexo essa grande rejeição. Nós conversamos com o comentarista de política da Rádio Universitária, Hugo Tomazetti. Muito obrigado, Hugo, por falar conosco. Uma boa noite para você e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG recebe 26 equipes de várias universidades goianas para a Olimpíada de Empreendedorismo da UFG. O Bootcamp é neste final de semana, como informa o repórter Rodrigo de Oliveira. Olimpíada de Empreendedorismo Universitário da UFG reúne equipes para a rodada de imersão neste final de semana. Nós estamos na linha com a Emília Rosângela Pires, que é a gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Boa noite, Emília, tudo bem? Boa noite a todos os nossos ouvintes. Emília, são muitas equipes participando da competição? Então, nós tivemos primeiro um processo de inscrição, né? Dessa inscrição, a gente selecionou 30 equipes, são 15 para a categoria de negócio e 5 para a categoria social. E agora a gente tem o Bootcamp, que começa hoje, né? Onde a gente vai assessorar essas equipes a melhorar os seus projetos para que eles participem da final. As equipes já pensam e levam um projeto para ser apresentado na Olimpíada ou as ideias surgem no final de semana, dentro da competição mesmo? Não, ela já tem que ter uma ideia, né? Tanto para negócio social, para se inscrever, ela tem que ter um projeto. Então, assim, o social, por exemplo, que além de ter o projeto na inscrição, ele vai ter um tempo para implementar esse projeto, né? Ou essa ação social. De negócios, ele vai ter o tempo para aprimorar o seu conceito de negócio. As equipes apresentaram um projeto, mas o desenvolvimento, a execução desse projeto vai ser feito dentro da Olimpíada. Durante o Bootcamp, né? Porque o Bootcamp, ele é uma parte da Olimpíada. Então, assim, durante o Bootcamp, ele pode até mudar esse projeto dele. Mas, a partir, quando encerrar o Bootcamp amanhã, ele tem que estar com o projeto pronto, e ele vai entregar um relatório, né, um plano de ação, vamos dizer assim, de que forma ele vai desenvolver aquele projeto. Então, ao final
12 dias que ele vai ter para implementar ou melhorar o projeto dele, ele vai ter que entregar um relatório final, que esse relatório final vai ser avaliado por juízes. Haverá uma equipe vencedora, então, com direito à premiação, Sim. inclusive. Sim, o prêmio, inclusive o prêmio é em dinheiro, né? Cada categoria, o primeiro lugar vai receber R$5.000 por equipe, né? 3.000 para o segundo lugar e 2.000 para o terceiro lugar. Gente, já quero me inscrever. Óbvio que não dá tempo mais, mas R$5.000, né? Para a equipe vencedora é um bom dinheiro. Não dá tempo mais, então, para ninguém se inscrever. Essa fase de inscrição, de apresentar projetos, já foi encerrada, então. O que o pessoal pode preparar é para o próximo ano, né? Que no próximo ano nós teremos a 6ª edição da Olimpíada. Claro. Agora me fala uma coisa. A Olimpíada ela é aberta para curiosos ou só vai mesmo quem vai participar de fato da competição? Só pode comparecer quem vai de fato participar? Somente as equipes e o pessoal de apoio, né? Então a gente não abre porque a gente até o espaço, né? Ele foi programado para receber aquele quantitativo de pessoas. Então a gente não abre até mesmo por conta de capacidade de infraestrutura. E de edições anteriores dessa Olimpíada de Empreendedorismo, algum projeto acaba virando uma empresa mesmo? Os alunos acabam empreendendo de verdade? Isso é muito legal, foi muito boa essa pergunta sua. Por exemplo, nós temos uma empresa que ela chama NutriQuem. Eles desenvolveram um creme de chocolate totalmente vegano, que não tem adição de açúcar nem leite, né? Então ele é para quem tem intolerância à lactose, quem quer ir para a linha fitness, né? Quem tem intolerância com açúcar também. Então o que acontece? Ele desenvolveu isso, ele participou da Olimpíada, e é interessante o seguinte, quem fica no primeiro lugar na Olimpíada de negócio, ele tem uma vaga garantida na pré-incubação. Então esse projeto, ele nasceu na Olimpíada, foi para a pré-incubação, e agora ele é uma empresa incubada que vende esse chocolate muito gostoso, né? Que é um concorrente, vamos dizer, para a Nutella, né? Porque ele é totalmente isento de qualquer... de açúcar, de lactose, né? Açúcar, isso. Um chocolate mais saudável. Justo, orgânico, né? Claro. Então ele usa só o cacau ou a verdura, como por exemplo, a beterraba, a cenoura. Agora o último lançamento dele foi maçã com castanha, é um chocolate muito gostoso. O estudante que participa da Olimpíada, então, ele sai mais preparado para empreender e para entrar no mercado, de fato. E a gente fala o seguinte, que o empreendedor não é só aquele que cria um negócio, mas o empreendedor é aquele que não está satisfeito com a situação e quer melhorar. Então a gente prepara o estudante para que ele tenha um perfil diferente, onde quer que ele esteja. Seja à frente do negócio, ou seja como funcionário público, ou seja funcionário de uma empresa privada, ele tem um perfil diferente. Então, na Olimpíadas, a gente trabalha a formação de atitudes empreendedoras. Tá certo. Eu conversei com a Emília Rosângela Pires, ela é a gerente do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Emília, muito obrigado por falar aqui com a Rádio Universitária. Boa noite, bom evento para vocês aí. Muito obrigada, uma boa noite a todos. E com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, sexta-feira, 21 de setembro de 2018. Agradecemos a Ana Cláudia Rezende e Sandro Alves pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite. Obrigado pela audiência. Continue ouvindo a Universitária, porque começa agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Tem gente que por fora parece uma obra-prima, mas quando se olha de perto, falta conteúdo. E tem gente que tem uma história de trabalho e seriedade para contar, como garantia do que ainda vai fazer. Lúcia Vânia trouxe recursos para os institutos federais em Goiás e agora quer levar essa mesma qualidade para o ensino básico, com melhores salários para professores. Mais Lúcia Vânia! Lúcia Vânia, 405.
Coligação Goiás Avança Mais Um. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Na vida como na política, somos responsáveis pelo que fazemos ou pelo que deixamos que façam conosco. Então, se esquivar da política jamais será a solução. De nada vai adiantar votar nulo ou branco. Isso é omissão. Precisamos sim retomar as rédeas da nossa nação. Como disse Rui Barbosa, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Segue o Rosa, vote Vitor Lustosa. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.